Bom dia. Se alguém estiver por aí, estiver me ouvindo, puder dar um sinalzinho que está me ouvindo, que está tudo bem. Já ao nos conectarmos, fazendo algumas respirações profundas, trazendo dentro do possível toda a sua atenção para o aqui e para o agora. Muito obrigado, Lili, Vini, querido, amado. Muito obrigado pelo retorno. Arro Felipão. Já iniciando a nossa prática, se possível com os pés centrados no chão, com a atenção vindo para as sensações do corpo físico, no primeiro grau de presença. Encontre a sua respiração. Encontre a sua respiração. E ao encontrar a sua respiração, você pode, no primeiro momento, passar a habitar seus pés físicos, sentindo o calor, a temperatura, a densidade, o toque no chão, suas pernas, seu quadril, sentindo mesmo sensações físicas. Eu estou aqui agora, eu habito este corpo neste momento do tempo e o sei através das minhas sensações. Habito o meu tronco, os meus braços, habito as costas e cada célula e a coluna, habito o pescoço, a cabeça, os olhos, o topo da cabeça, até o momento que eu sinto que a minha alma, de fato, ela assentou em mim. Como se ela tivesse em algum pedaço perdida por aí, ou pelo menos em parte, em algum momento ela assentasse em mim, fosse baixando mesmo, e corpo e espírito coincidem no mesmo lugar, no mesmo espaço. E conforme isso acontece, você continua respirando e gentilmente inclui a atenção ao seu coração gentil. Aquele coração que surge quase que de uma forma tímida por detrás daquilo que ele está defendendo e se coloca à frente de uma forma serena, suave e se permite estar aqui sustentado e ser tocado, presente. Como uma flor de lótus, eu pratico ao respirar no centro do peito, ter o coração disponível aqui, neste momento do tempo, enquanto todos nós, em presença, somos capazes de sentir a formação dessa egrégora de forma atemporal. Lembrando que o espírito não tem parede, portanto, não faz diferença qualquer distância física neste momento do tempo. E uma vez presente no corpo, presente no coração, você pode sutilmente, de forma muito leve, como uma brisa suave, fresca, no alto de uma montanha silenciosa, permitir que a tua mente se dê espaço para um pouco mais de silêncio, um pouco mais de receptividade. Ao invés de atuar, pensar, ela simplesmente relaxa e se abre e permite estar como um campo de pouso, não como um avião, como um campo de pouso, esperando aviões ou esperando águias pousarem. Muito bem. E manteremos o nosso estado de presença por toda essa nossa conversa tão bela, tão maravilhosa. Eu estou há mais ou menos 1 hora nos meus processos de meditação
e visualização, preparando esse processo. E num momento eu me dei conta de, nossa, quanta alegria que me veio de poder falar desse tema. Quanta alegria de poder falar desse tema de forma simples, né? Sencilla. E um tema que surgiu e que quase não foi realizado, por às vezes você achar que aquilo te toca de uma tal forma que é mais difícil falar. Às vezes, quando as coisas te tocam profundamente, a nossa tendência natural é o silêncio. A gente quer ficar em silêncio com aquilo. Mas de alguma forma estamos aqui. E o nosso trabalho de hoje, a nossa conversa de hoje, que tem objetivos muito simples, porém bastante práticos, que envolvem cada um de nós, sairmos desta conversa de hoje com efetivamente uma percepção de práticas espirituais para o coração que envolvem o dia a dia. Eu não estou falando de acessos incríveis ou de contatos com a graça divina que claramente são bem-vindos dentro das nossas práticas, mas sim daquilo que ao final dessa conversa eu levo para mim numa reflexão, numa ação, e sou capaz de, pelo menos numa fagulha, entrar em prática, decidir por um caminho, lembrar-se disso, ou ser tocado para iniciar algo que eu ainda não iniciei. Isso nos leva direto às raízes do Enneagrama e às confusões que trouxeram o Enneagrama até o dia de hoje. A primeira coisa que a gente vai voltar hoje é olhar um pouco para as raízes do Enneagrama nos primeiros séculos da era cristã, dentro dos processos de desenvolvimento da alma mais ligados a nós, as nossas linhas ocidentais que emergem do Egito de alguma forma, passam pela Grécia e nessas fontes são bebidas através de Roma, são bebidos através do nascimento do cristianismo e de tudo que envolveu esses grandes rios, esses grandes fluxos de conhecimento e sabedoria espiritual que vêm até nós e nos influenciam no Ocidente de forma profunda. Nos primeiros séculos do cristianismo, acho que muitos de vocês conhecem essa história, haviam comunidades que se chamavam os padres e as madres do deserto, nos séculos 2, 3 e 4, que tinham uma raiz que vinha do cristianismo, mas um cristianismo que a gente diria mais gnóstico, mais ocultista, mais ligado ao Cristo como prática espiritual, ao Cristo como um caminho, como uma energia, como algo de contato direto, e não ao Cristo como um ser, como uma doutrina específica, como uma crença que foi gerar uma linha específica do cristianismo. Mas havia sim o cristianismo mais místico, e que existe até hoje, embora de uma forma não tão direta, que vai se dedicar, portanto, a criar o Cristo em mim, desenvolver o Cristo, a energia crística dentro de mim. E esses padres, eles acabaram se juntando no que talvez fosse desertos próximos à região do Egito, e a ideia desses padres e madres era se juntar ali, sair da civilização e ali dedicar sua vida para cultivar esse Cristo em si. Não através de crenças, não através de doutrinas, mas através de práticas, de cultivo. Eles entendiam muito bem que havia um mistério naquilo e eles entendiam que a alma humana, o coração humano, precisava ser lapidado, cultivado, desenvolvido. Então eles vão para esses espaços, esses padres e essas madres, para permanecer ali na busca de encontrar a Deus, E aqui eu vou usar a palavra Deus sempre como essa licença poética. Sempre como o grande espírito, o grande mistério, o Cristo, a grande energia, seja como for a forma
que a gente tenta dar o nome ao inominável, àquilo que não se nomeia, àquilo que está além de qualquer tipo de definição. E o que eles vão fazer é, portanto, nessas comunidades que vão trazer linhas de conhecimento que fluem como um rio do Egito Antigo, e não só do Egito conhecido, 3, 4, 5 mil anos, mas do que hoje se conhece como o Velho Egito, e que emerge há 15 mil anos antes, o que alguns vão chamar de Atlantis, ou Velho Egito, ou não importa, são linhas de fluxo de conhecimento psicológico espiritual, de encontro a Deus, que atingem os gregos, atingem a gnose, chegam, de certa forma, através de Alexandre o Grande na conquista do Egito e da Grécia em Alexandria, e aquilo vai permeando toda a cultura romana, da onde nasce o cristianismo, e de alguma forma esses conhecimentos fluem, e essa vertente mística vai, então, continuar esses conhecimentos, deter esses conhecimentos e se dedicar, portanto, a esta prática do ser, práticas espirituais, práticas crísticas. Esses são os que no Enneagrama a gente vai chamar dos padres e as madres do deserto. Uma coisa importante, havia um conceito, vários conceitos muito importantes, mas qual seria um conceito central dessas comunidades? O conceito de que estar em Deus não é uma coisa simples para o ser humano. Estar em Deus, conectado com, entenda Deus, com esta força, sentindo isso em mim, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito difícil. E que o ser humano, ao sentar ali, ao se juntar naquela comunidade e tentar tocar o coração de Deus ou a mente de Deus, ele fatalmente era o tempo todo se perdia dali. Manter o estado de presença em Deus é muito difícil. Então esse é um pressuposto básico dessas comunidades, porque ao sentar ali, de repente eu estou tocando o coração de Deus, mas eu tenho uma conversa com o outro que está ali do meu lado e de repente me vem a raiva e de repente me vem o pensamento no excesso de cansaço que está tendo ali, de repente me vem a ansiedade, de repente me vem a dúvida, de repente me vem o medo, de repente me vem a inveja, de repente me vem um coração que se fecha. E estas pessoas, estes padres e madres, viviam isso, como todo ser humano, como nós vivemos todos os dias. E o que acontecia é que então eles partem desse pressuposto. É muito difícil para o ser humano estar em Deus. E aí eles vão partir para um estudo que e quais são as fraquezas humanas? E aqui não fraquezas com um olhar pejorativo, como se algo fosse ruim, mas quais são as tentações? Quais são as hamartia, os erros de alvo? Quais são as tentações, quais são as fraquezas humanas que nos tiram de Deus? Nos tiram desse coração que toca a santa graça nas suas virtudes, capaz de incorporar ela na vida humana e no corpo. Nos tiram desse pensamento receptivo que tem conhecimento direto e percepções de faces da mente de Deus e entram pensamentos repetitivos. Quais são essas fraquezas? E daí surge, portanto, o estudo das hamartia. E chegam-se, então, às 9 formas nas quais o homem se perde de Deus mais facilmente. E essa história eu já contei muitas vezes para vocês, está em diversos dos nossos vídeos. Eu estou fazendo uma versão bem curta, historicamente falando, mas portanto, essas 9 formas no qual o coração humano se perde do coração de Deus, que a mente humana se perde da mente de Deus, vão originar lá na frente o que se chamaria dos pecados. Os pecados como fraquezas humanas
e não como algo que se merece punição. Essa ideia de punição só vai surgir séculos e séculos à frente e não tem nenhuma origem tradicional. Ela é uma decisão política que vai acontecer lá na frente que nós acabamos herdando. E essas 9 formas, e hoje eu vou me atentar às 9 formas no qual o coração do homem se perde do coração de Deus, porque essa é a nossa prática hoje. Dentro deste trabalho existem as formas de efeito na mente, as formas de efeito no corpo, como a gente olha sempre para os 3 centros de inteligência no coração. A gente vai falar no Enneagrama nas 3 portas para Deus, né? A porta do meu corpo, e aí encontre a sua respiração, vai dizer o budista. E aí, através das sensações, o yogi, através das sensações físicas, eu encontro a Deus no meu corpo, né? O primeiro caminho. Deixa o teu coração sutil, gentil, que toca estar presente. E eu vou encontrar a Deus através do coração. E aí eu vou sentir doçura, gentileza, o toque das lágrimas e essa porta de Deus através do coração. E deixe a sua mente se acalmar de tal forma que eu verei a Deus, terei a intuição de Deus através do silêncio, portas para Deus. E hoje a gente vai se atentar especialmente na porta ou nas portas do coração, embora haja efeitos em cada um dos 9 raios do Enneagrama, essa comunicação entre esses centros de inteligência, essa interferência, acontece de formas sutilmente diferentes. E, portanto, há estudos ainda mais sofisticados que envolvem hoje, né, uma modernidade do trabalho com os 9 raios. Mas o nosso caminho hoje envolve as portas do coração. Uma das coisas que os padres do deserto e as madres, e aqui eu vou falar padres, envolvem homens e mulheres, sempre mais por uma questão de nomenclatura, eles perceberam que se a gente consegue observar e nos dedicar a conhecer as nossas fraquezas, a gente traz uma consciência para o nosso coração quando ele está se perdendo. E nós somos capazes, portanto, de escolher naquele momento. Escolher a Deus, escolher a virtude, praticar a virtude no coração, porque eu acabei de me dar conta que o meu coração se perdeu. Então, para isso, eu preciso entender, sentir, reconhecer quando o meu coração se perde de Deus. E aí, portanto, eu vou entrar naquilo que a gente vai chamar, muito tempo à frente, das paixões do Enneagrama. O que são as 9 paixões do Enneagrama? Elas são sofrimentos do coração. Elas são formas como o meu coração se queima e sofre pela distância de Deus. E estas paixões, se a gente há nomes para essas paixões, hoje alguns estão sendo modificados, mas se a gente vai para o original, né, no ponto 1, a ira, no ponto 2, o orgulho, no ponto 3, a vaidade, né, no raio 4, a equanimidade, no 5, na verdade eu inverti para as virtudes, começou a vir, no 4, o ponto da inveja, né, no 5, a avareza do coração, no 6, o próprio medo, a ansiedade do coração, no 7 a gula, no 8 a luxúria do coração e no 9 esse desengajar do coração. Eu preciso conseguir reconhecer isso em mim, quando isso está acontecendo, porque isso, o que os padres do deserto entendiam, é que isso trazia poder de cura. Isso é ferramenta mística. Ele traz o poder de curar, mas eu não consigo curar uma dor que eu não sinto. Eu não vou ao médico curar um machucado na minha cabeça, uma dor de cabeça, se eu tomo anestésicos todos os dias, porque eu não sinto esta dor. E uma coisa importante para se entender
sobre a prática do Enneagrama espiritual e aqui dentro de algumas técnicas do Ennea Coaching espiritual, desenvolvidas em combinações de outras técnicas, é que eu não consigo me colocar energia para curar uma dor se eu não sinto esta dor. Eu vou falar mais uma vez. Do ponto de vista espiritual, no meu coração, eu não consigo curar uma dor, um sofrimento do coração. Acho que sofrimento é melhor do que dor. Se eu não for capaz de sentir e reconhecer que isso existe. Ah, mas eu não reconheço que isso existe? Não. E eu vou contar um pouco de por que você não reconhece que isso existe. E por que, inclusive, o seu tipo do Enneagrama é formado. E enquanto o seu tipo do Enneagrama está atuando, você não está sentindo o sofrimento no coração. Como assim? Vou dar um exemplo do meu raio central, embora os 9 raios atuem no nosso coração. Paixão da gula. E aí você vai aprender que gula é querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Não é. Não é isso. Não é isso. Isso é o que o teu corpo e a tua mente fazem para não sentir o sofrimento da gula. Isso é o teu escape do sofrimento da gula. Isso é a forma pela qual você tenta, em ações, em pensamentos e fixações mentais, não se dar conta de que o teu coração está, no fundo, em sofrimento profundo. Dentro da linguagem mística, a sua cruz está aí. E ela é muito pesada mesmo para ser carregada no dia a dia normal. Ela é somente um chamado que vai acontecer quando o meu coração é tocado para este nível de prática espiritual. Então, para não sentir a gula, que é um coração faminto, que não sente mais a Deus, que está vazio, que não consegue se preencher do momento, aquele sofrimento, para não sentir esse sofrimento absurdo, eu saio tentando engolir o que está lá fora para que haja um preenchimento. Então, enquanto eu estou fazendo, querendo, e a minha mente, isso acontece para os 9 raios, desenvolve a fixação aqui do 7, planejar, pensar, criar meios. Este mecanismo de distorcer a minha mente e planejar e fazer coisas no mundo faz com que... E percebam que legal, gente. É a partir daí que quase tudo que você aprendeu sobre o Enneagrama começa. Ah, o 7 faz isso, faz aquilo, pensa daquele jeito. Isso são só consequências. Legal estudar? Claro que é legal. Num nível de Enneagrama mais comportamental, belíssimo. Mas entenda, isso é só a consequência e não a causa. E embora este Enneagrama seja belo, bonito e deva ser usado para que você reconheça os seus comportamentos, a origem do Enneagrama é espiritual. E se você é tocado por essa prática, o teu lugar vai atrás disso. Então é só no momento que eu, Nicolai, entendo que aquilo que está querendo fazer engolir para todos os lados não é o meu ser, mas sim um desespero mecânico, mental, fixo, para anestesiar esse meu sofrimento e voluntariamente, quando tenho vontade de ir, não vou, fico. Quando tenho vontade de engolir, não engulo, fico no vazio. Quando tenho vontade de planejar, reconheço que é uma armadilha, relaxo e vejo que é ilusão. Só que o que sobra, quando eu não faço isso,
é que eu acabo de tirar o anador, a novalgina, o Dorflex. E aí, em prática de presença, se eu não sair do corpo, porque o que vai acontecer é isso, eu vou me dissociar do corpo físico para não sentir dor número 1 no ponto 9. Eu não vou habitar meu corpo, mas se eu tiver coragem de vir para o meu corpo, estar no coração, práticas de presença, aí eu vou sentir isso aqui. E quando sente, rasga, queima aqui, ó. Eu sou muito sincero para dizer que eu não sustento isso por minutos na minha prática diária, não mais do que isso. E conscientemente, pelo menos na minha prática diária, eu falo, tipo, volta para mim. Mental, volta para mim, dissocio um pouco disso e vou para a minha vida, porque eu não seria capaz de carregar essa cruz. Porém, há uma coisa que se entender também sobre as práticas do coração nas 9 portas de Deus. A virtude do Enneagrama, que é aquilo que é o coração de Deus, as portas do coração de Deus, ela não é algo que te será dado de graça. E aí, gente, o que eu vou falar para vocês é diferente de quase tudo que vocês ouviram, ou a maioria de vocês, sobre a questão de essência do Enneagrama. Diferente até do que eu falei nos primeiros anos. Quem já pisou no Enneacoach 9 Raios, por exemplo, sabe o que é sentir as virtudes no coração e ser envolvido por aquela graça de tal forma que o teu coração se preenche daquela virtude de Deus. E vamos olhar, né, no ponto 1, a serenidade, o coração que não tem reatividade, não importa o que aconteça lá fora, ele não trava, ele não reage, ele permanece sereno. E é uma sensação no coração, é uma sensação, não é uma ideia. A virtude no ponto 2 da humildade, o coração que, ao se prostrar ao coração de Deus, solta qualquer forma de controle, de ilusão, de grandeza e se entrega, e essa entrega lhe preenche. E ele se reconhece na sua pequenez. E isso é belo, isso é incrível. A veracidade no 3, quando o meu coração foi além das ilusões sobre mim, toca um espaço tão profundo que eu reconheço ao meu eu real, que é Deus aqui. E eu sinto a verdade de mim, o valor em mim, isso me preenche. Essa porta de Deus. O coração no 4, na equanimidade, ou numa palavra que está me surgindo aqui fortemente, que seria algo como algo em torno da gratidão ou do reconhecimento da plenitude. Esse coração que, em sutileza, se acalma quase que como na serenidade, mas ele está muito profundo e muito calmo, como as águas profundas e calmas. Ele está tocando a Deus em grande profundidade, em uma grande calma. E também sente um preenchimento de que tudo que há aqui me preenche. O coração no raio 5, que tendo desistido de reter qualquer coisa, solta e se abre em fluxo e vai sendo atravessado pelos sentimentos, pelas emoções, pelo fluxo da vida entre eu e você, entre eu e o mundo, entre eu e Deus. Atravessado em plenitude. O coração em 6, em raio 6, que sente dentro de mim uma força espiritual tamanha que, como Davi e Golias,
eu me sinto grande, mesmo sendo pequeno, pois o meu espírito é tão grande, tão forte, tão decidido, tão orientado, que o meu coração sente essa força, chamada de coragem, de força espiritual. O coração no 7, no raio 7, que toca a virtude da sobriedade, e ao invés de estar indo, encontra no aqui e agora, de uma forma não exagerada, na medida certa, a presença sóbria, como se eu chegasse no tempo que está correndo, e abrisse o agora, espaçasse ele, parasse o tempo e entrasse dentro dele. E aí, sóbrio, o meu coração sente este tempo parado e está pleno, agora, de forma moderada e profunda. E o meu coração em inocência, no raio 8, ao invés de reativo, endurecido, atacante, protegido, simplesmente toca um espaço, como aquele coraçãozinho de pelúcia, cor-de-rosa, doce, e eu sou tocado nessa doçura, nessa ingenuidade amorosa desse coração, sem defesas. O meu coração em 9, no raio 9, que por ter se perdido de Deus, deixando de pulsar essa grandeza de quem eu sou como espírito, vai se anulando, se deixando invisível, se desapaixonando da minha própria alma. Nós conhecemos as virtudes e por várias vezes, no 9 raios, nas nossas lives, nas práticas de Enneagrama, muitos de vocês já tocaram essas virtudes no coração. E o que foi dito é que essas são as virtudes do Enneagrama, ou a essência, e que para tocar a essência do meu tipo, que não é uma palavra que eu uso, mas é uma palavra que escolas usam, e eu também já usei lá atrás, o que eu tenho que fazer é simplesmente soltar. Não me identificar com o meu tipo, não identificar com os meus pensamentos, não identificar com o meu coração. Dentro de um painel de crescimento, de uma prática meditativa, eu toco essa virtude e nada preciso fazer porque ela já está ali. E isso não é verdade. E aí, o que eu vou falar agora, talvez vocês nunca tenham escutado, ou poucos tenham escutado. Tocar a virtude como arquétipo, como raio de Deus, como essa egrégora, como essa energia que está em tudo que há, por um momento no nosso treinamento, na minha prática, não é a prática da virtude espiritual no coração. É o que os antigos vão chamar de tocar a graça, grace, amazing grace. A graça de Deus, a santa graça, ela toca o meu coração naquele momento. E ela toca através de 9 portas, 9 energias, 9 faces do coração de Deus. Porém, o meu coração ser tocado por essa graça, ou por uma dessas 9 graças, e eu ser invadido de Deus naquele momento, embora incrível, maravilhoso, inesquecível, fundamental para o meu trabalho de desenvolvimento espiritual, não é a prática da virtude no Enneagrama. Não é. É o contato com aquela graça. Não é a prática da virtude. A prática da virtude é uma prática que você
vai precisar fazer ao longo dos anos e vidas no teu coração para ele ser capaz de sustentar isso no dia a dia. Há uma diferença fundamental em tocar a graça, que está acessível a todos nós, a todo momento, versus dedicar uma existência olhando para o meu coração, sentindo e praticando ativamente a criação dessa virtude. Pois um exemplo no raio 1, por exemplo, tocar a serenidade no coração não é difícil através de uma prática profunda de meditação, de auto-hipnose, porque ela existe como arquétipo. Mas há seres humanos que têm um coração mais sereno por mais tempo e são menos reativos à ira, às cutucadas lá fora, ao que acontece lá fora. E há seres humanos que são profundamente reativos e alguém espirrou lá fora e meu coração já entra em ira. Você consegue reconhecer a qualidade diferente de consciência nesses dois seres humanos. Aos dois está acessível o coração tocar a serenidade. Mas este que mantém o coração mais sereno por mais tempo tem a virtude da serenidade dentro do conhecimento do Enneagrama mais realizada. Este praticou a serenidade e a virtude e a desenvolveu no seu coração. E este mais automático, que não fez a prática da virtude, não tem a virtude. Ele toca a graça da serenidade, mas ele não tem a virtude. E o coração dele é dominado pela paixão da ira, o coração reativo. Isso muda radicalmente a tua visão do Enneagrama como uma prática espiritual e está no fundamento da criação, do Enneacoaching espiritual, que é você precisa praticar as 9 virtudes. A começar pela virtude central do teu raio. Um exemplo que eu tenho feito muito comigo, é a que eu mais tenho praticado, que é a virtude da serenidade. E não à toa ela está no meu 1, na minha flecha da frente. Obviamente me habita tanto a paixão da ira em movimentos de estresse. Isso não é segredo nenhum para ninguém. Então, eu sei o que é abrir uma egrégora e invocar a Santa Serenidade, o raio 1, e sentir aquilo. Vocês, meus alunos, sabem disso. Mas isso é diferente de olhar para o Nicolai e dizer que ele é uma pessoa que contém a virtude da serenidade no coração dele. E aí, de repente, eu estou ali no dia a dia, enfrentando um desafio, porque alguém está fazendo alguma coisa que está me deixando com raiva, os meus filhos estão brigando ali ativamente, ou alguém buzinou no meu carro, o meu coração entra em ira. E aí, o conhecimento sobre a paixão é importante, porque eu preciso saber reconhecer a ira. Eu preciso reconhecer fisicamente nos 3 centros de inteligência. Eu preciso reconhecer que naquele momento minha boca ficou amarga. Aquela sensação no peito de que travou a parte de baixo do meu corpo e subiu. Eu preciso ter feito isso tantas vezes e reconhecer a paixão da ira naquele momento que o meu coração está bravo, nervoso, indignado, fazendo assim. De novo, volta para o início da nossa conversa. A maioria das pessoas não sente o sofrimento da ira, e eu também não vou sentir.
eu vou fazer o quê? Eu vou ter a manifestação da ira, que é... Isso é a atuação da ira pela causa desse sofrimento. O que eu tenho feito, e não é fácil, é na hora que isso vem, não reajo. Aquela energia toda eu não vou cuspir lá fora. Eu vou ficar com ela em mim e entrar em prática de presença agora. E aí, o meu corpo vai fazer assim e eu vou entrar num segundo grau de presença e eu vou sentir uma dor ali, essa ira, dá vontade de chorar. Ela é um sofrimento amargo, azedo, dói. E naquele momento eu já não estou mais ali brigando com um filho meu, com alguém que me buzinou. Estou fora daquilo. Ali eu esqueci o mundo lá fora, que é só um palco. Só um palco para o teu coração e para a tua prática de espírito. Eu entendi o palco e vou ficar só em mim. E isso é prática espiritual. E aí, ao sentir aquela ira que me dá vontade de fugir, de sair dali, sem querer modificá-la, apagá-la, anestesiá-la, eu vou convertendo. E aí o que eu faço neste momento? Eu evoco a graça da serenidade. Eu trago para o coração e eu me lembro como é sentir a serenidade. O meu coração ele tem uma memória disso. E eu começo aqui, permitir a presença da energia da serenidade. E uma alquimia vai acontecendo ali. Uma alquimia profunda em estado de presença. E eu queria xingar naquele momento. É ali que eu vou parar. É ali que, diante da paixão da ira, eu vou trazer a serenidade, naquele momento, praticar. Não é a corrente normal. A corrente normal é manifestar a ira. Eu vou praticar serenidade, eu vou brigar comigo ali. Eu vou entrar no coração, eu vou sentir essa dor e vou praticar uma emoção serena. Não vai ser fácil. Talvez eu consiga isso aqui, talvez eu não consiga. Só que ao praticar isso no coração, naquele momento, eu estou fazendo a conversão espiritual, o que os místicos chamavam de transformar as paixões em virtude, os místicos do cristianismo. O fogo que queima o coração, a cruz que eu carrego conscientemente, o sofrimento vivido de forma consciente, tão mal interpretado, achando que eu tinha que me dar chicotinho. Não. O sofrimento que eu escolho como alma, viver de forma consciente e entregá-lo a Deus, para que o meu espírito seja limpo, para que o meu espírito se purifique, o fogo que purifica. E que o inquisidor vai acreditar que é uma fogueira. Santa ignorância. O fogo que purifica. E neste momento, ao praticar isso, eu abro uma terceira força. E a graça, para quem está familiarizado com o Enneagrama de processo, eu abro a porta no ponto 6. E uma força superior entra naquele momento, porque eu exerci a consciência. E a graça me invade. Ainda assim, eu, como homem de desejo, com a minha força espiritual, com a minha livre escolha e arbítrio, preciso praticar, preciso atuar, preciso treinar. Por quanto tempo? Pelo resto da minha existência. E quem sabe, daqui a 10 anos, o meu coração vai ter desenvolvido muito da virtude da serenidade. E aí isso vai ser visto no meu ser. Ele vai ser visto no meu campo energético. Ele vai ser visto no meu olho. Vai ser visto nos meus comportamentos, porque comportamentos são simplesmente expressões dessa causa.
E aí eu vou olhar, nossa, essa pessoa parece serena. E aí eu posso dizer que ela tem a virtude da serenidade. Só que não existe um fim, não existe personalidade, essência. Passei da bandeirinha, iluminei, acabou o game. Não existe isso, gente. Sempre haverá níveis mais profundos de serenidade em direção a Deus, porque Deus somos nós. E nós estamos nos construindo numa espiral eterna rumo a níveis mais elevados de manifestação do divino. Nós estamos criando a Deus neste exato momento do tempo. Da mesma forma, eu consigo praticar a sobriedade. Entenda que o meu natural não é a sobriedade, o meu natural é a gula. E naquele momento que eu estou lá fazendo 1000 coisas, no Enneagrama comportamental, belíssimo, e é por aí que a gente tem que começar, aquilo vai me dizer, olha, não faça tantas coisas ao mesmo tempo, preste atenção porque você não termina. Isso é bom para eu observar. E dentro de uma prática de Nia Coaching espiritual, de virtude, eu já vou, se eu estou fazendo muita coisa, eu com prática de presença vou entrar direto no sofrimento da gula. E vou entender que há um sofrimento que eu não estou querendo viver. E vou fazer a prática de estar sóbrio. Não é o que o meu coração quer, ele está vivendo a paixão. Ele quer outra coisa. Mas eu vou praticar, eu vou evocar, eu vou contra a corrente. É o que o Gurdjieff ia dizer, o próprio Enneagrama Sufi vai dizer, nadar contra a corrente. O caminho do fogo espiritual não é o caminho natural do homem. Quem está fazendo este caminho está nadando contra as correntes. Neste planeta, neste nível de egrégora e consciência, o caminho natural é a inconsciência. Se você parar de fazer as práticas, aonde você vai parar? Na inconsciência, no rebanho, no automático do mental. Você é aquele que pratica nada contra a corrente e ao longo do tempo até se acostuma a se frustrar. Por quê? Porque não tem um fim amanhã. E para que você faria isso? Tão difícil, com tanta disciplina? Somente se o teu coração, o teu espírito foi tocado do que alguns místicos chamariam de o santo desejo, o santo fogo. É algo que não se consegue explicar, mas que toca algumas pessoas. E que às vezes elas não conseguem dar nome para isso. Mas que elas não conseguem parar, a não ser caminhando no caminho disso que não se dá nome, dessa sensação que não se sente, dessa saudade de algo que eu sinto que existe, eu intuo que existe, mas eu não vou sentir. E esta prática vale para as 9 paixões e para as 9 virtudes. Em primeiro lugar, eu preciso reconhecer as 9 paixões. Eu preciso saber que a inveja está tocando o meu coração. Como é que eu... E aí eu estou criando o meu próprio inferno. Né? Hoje não é uma fala sobre as paixões, mas senão eu poderia falar sobre as 9 formas de inferno. Né? Quando o meu coração está vivendo a paixão da inveja, isso não é ruim, isso não é pecado, isso não é nada. Mas pelo fato dele estar sentindo ali que ele nunca está pleno, que está no outro, ele está criando o seu próprio inferno. Como dito pelo filósofo, o inferno não é um lugar, o inferno é portátil. Nós levamos ele conosco, por onde quer que a gente vá, com corpo ou sem corpo. E ao estar ali vivendo uma vida, onde olhando para fora o tempo todo e jamais sentindo a plenitude, eu crio o inferno da inveja. Só que através de técnicas, eu consigo reconhecer isso, em primeiro lugar, fisicamente. Eu vou levar você a acessar isso várias vezes, até que você reconheça o que acontece no teu corpo, nas sensações, quando a paixão da inveja entra. Ele vai fazer assim, ele tem uma certa cor, ele é desse momento. Eu reconheço, ele tem um certo gosto, ele pulsa dessa forma, a dor bate desse jeito. Eu me familiarizo com isso para que eu possa reconhecer no momento que isso está acontecendo.
Tem um jeito mais simples de eu começar a reconhecer no dia a dia? Sim, através do enneagrama comportamental. Se eu me vejo fazendo as coisas que a inveja produz. Portanto, aquele sentimento mais simples de vazio, aquele pensamento romântico de que alguém tem alguma coisa que eu não tenho, desejando, se eu já tenho a prática espiritual, eu sei que, isso não sou eu, isso é mecanismo de armadilha, portanto, lá na origem, meu coração está vivendo o sofrimento da inveja, o inferno. E aí eu vou dar 3 passos para a prática espiritual. Mas antes eu preciso reconhecer os sofrimentos, não como conceito, mas no dia a dia. É no momento em que eu estou lá no Instagram, no Facebook, e por um momento eu começo a ver uma viagem de uma pessoa, ou uma conquista que alguém tem e eu não tive, e de repente aquilo começa a causar um inferno em mim. Diz que o céu do outro vira o meu inferno. E aí eu percebo que a minha mente está criando um inferno. Como é que eu sei disso? Eu estou vivendo mal neste momento do tempo. Esses pensamentos não estavam comigo há meia hora atrás. Eles entraram agora. Esse sentimento ruim não estava comigo. Eles entraram agora. E eu já sei. Porque eu reconheço, armadilha. A armadilha da comparação. E toda forma de comparação traz infelicidade. Estou me comparando. Para tudo, desliga isso. Vai para o quarto do lado, entra em presença. Aí você precisa ter as práticas, né? Vai no coração e mergulha nessa falta que eu estou dentro de mim. Reconhece que esta visão de que o outro tem mais é uma armadilha. Se abre para a ideia santa da santa beleza. Começo a praticar ver a beleza. Começo a praticar ver a beleza na minha vida e de repente o meu coração serena e eu acordo de um sonho, acordo da Matrix, acordo de um sonho. E é por isso que os místicos vão chamar isso de despertar. Os místicos vão chamar isso de despertar. É muito menos o que eu preciso saber. E é muito mais o que eu preciso praticar. É muito mais fácil conhecer, estudar teorias, formas, comportamentos, descrever a virtude do livro da Sandra Maitreya. É muito mais difícil na hora do almoço na minha casa, reconhecer a paixão fisicamente e atuar contra a corrente. Mas saibam, gente, virtude no enneagrama é isso. Virtude no enneagrama é isso. E a origem do enneagrama e a razão de existência do enneagrama é a prática espiritual humana. A prática espiritual humana. Para acordarmos desse sono e descobrirmos que nessa jornada rápida do nosso espírito, nestes eventos, a única coisa que importa são essas práticas. E agradecer pelas feridas. E aí eu gostaria de trazer a última compreensão do dia. Por hora, já tem coisa suficiente para a gente ficar com isso. Se eu não tivesse entrado naquele Facebook, naquele Instagram, olhado para aquela pessoa que efetivamente parece melhor do que eu, tem mais do que eu, sabe, mais sábia do que eu, e vivido este inferno, se eu não tivesse trazido a inveja à tona,
eu não teria possibilidade de praticar a virtude. Porque tem um jeito fácil. É só eu não olhar. É só eu entrar em negação. Eu não olho no Facebook, não olho nada, crio um mecanismo de defesa, de negação, estou ótimo como eu estou. Parece que eu não tenho a inveja, mas ela está lá. E aí eu tenho que viver uma falsa vida em negação. Então, todas as vezes que você sentir a inveja, todas as vezes que você sentir a ira, todas as vezes que você sentir a gula, todas as vezes que você sentir a avareza, todas as vezes que você sentir o medo, agradece pelo evento lá fora que está cutucando isso em você. Agradece por esse evento e o reconhece como um instrumento de Deus para mostrar, olha o que tem no teu coração e você não estava sentindo. Acorda do sono, esquece aquela pessoa, o evento que cuidou e fica só com o coração. Queima nessa inveja, nessa gula, nessa ira por dias, meses. E se for o caso, vai até aquele evento de novo para ele trazer isso de volta em você, para você ter a oportunidade de escolher a virtude, praticar a virtude, fazer a virtude, até que a alquimia do metal seja transformada em ouro. Agradeça a todos aqueles que trazem as paixões ao centro do seu peito, porque elas já estavam aí. E dessa forma, toda forma de trauma, de desafio, de dor, de inferno, é também uma forma de céu. Toda forma de inferno que eu vivo é uma forma de céu. É uma oportunidade de prática. É claro, se eu vivo o inferno de forma inconsciente, eu vou reproduzindo esse inferno. E a tendência é a inconsciência. Mas se o inferno é tocado e eu tenho a prática do céu como escolha de terceira força da minha consciência e do meu santo desejo, eu vou convertendo o inferno em céu, convertendo o inferno em céu, convertendo a paixão em virtude, convertendo as paixões em virtudes. E dentro da visão do NA Coaching espiritual, hoje a gente pode também agradecer a modernidade de diversas técnicas de transformação humana que podem ser agregadas neste processo, num ponto de vista moderno, num ponto de vista clássico, simples e transformador. Mas é preciso que você escolha essa prática. E quem está falando aqui para vocês não é nenhum ser iluminado que contém as 9 virtudes no coração. Mas é alguém que, como vocês, quer e vai fazer essa escolha cada vez mais todos os dias. E através de uma bênção que me foi dada, por alguma razão, de ter uma mente clara e cristalina para transmitir conhecimentos, eu os faço dentro daquilo que é útil, sabendo que ao mesmo tempo que eu falo para você, eu falo também para mim. Ao mesmo tempo que eu falo para você, eu falo também para mim. E, se eu puder dizer uma só coisa para a gente encerrar, é: lembre-se, no momento da paixão, e pratique. E isso vai doer, vai queimar, vai ser antinatural. Só que, como toda plantação divina, Deus vai começar a se manifestar dentro do seu coração. E para que você se lembre o que é a visão de muitos de vocês, e é a nossa visão como egrégora dentro da Sociedade Brasileira de Enneagrama, e do próprio núcleo da consciência, de tantas outras escolas queridas de amigos, que o Enneagrama é esta prática. Não se distraia pelos conceitos.
esta prática faz de você um praticante espiritual. E é no fundo para isso que todos nós estamos aqui. E se cada um de nós conseguir um pouquinho a mais desse acordar da Matrix e lembrar que isso aqui tudo é uma ilusão gerada para a nossa prática espiritual, eu sinto que está maravilhoso o que nós fizemos no dia de hoje. Muita gratidão. Queria convidar todos nós, mais uma vez, a mantendo tudo isso que foi mexido, tocado, mantendo os pés no chão, trazendo toda a sua atenção para o corpo físico, só sustentando tudo isso que se moveu, tudo isso que se moveu. Indo para a sutileza do teu coração, escondido, tímido, suave, sensível, traz ele à tona e deixa ele ser tocado por tudo isso que se mexeu. E é quase impossível não ter lágrimas. Tocado diante das presenças extrafísicas, inclusive, que se conectam neste momento do tempo. E dentro do silêncio da mente, deixa os teus olhos curiosos observarem. E a gente respira juntos por apenas alguns momentos, deixando com que isso se assente no teu corpo, nas sensações, no teu coração e na tua mente, em silêncio profundo, sem expectativas. Até que, como a pequena pedra tirada no centro do lago, que reverbera até as margens, em algum momento as águas se acendem e se assentam novamente. Em algum momento, as águas do teu espírito se assentam novamente. E você reconhece de forma profunda e sutil que alguma coisa muito especial aconteceu aqui hoje. Reconhece que alguma coisa muito especial aconteceu aqui hoje. Em nome dos místicos antigos, dos padres, das madres do deserto, de todos aqueles que dedicaram suas existências, das egrégoras que ainda fazem, de nós todos que fazemos, do Núcleo da Consciência, da SBE, dos colegas queridos que estão aqui, eu queria agradecer profundamente pela oportunidade de nos juntarmos no dia de hoje e deixar essas coisas virem. Me fizeram muito bem. Namastê, gratidão, muito obrigado. E eu vou deixar aqui por alguns momentos, para quem quiser expressar algumas palavras ou dar um oi, para a gente apenas sustentar. E convido, sim, mesmo após o encerramento, para que a gente continue, cada um da sua forma, por mais o tempo que for necessário, sustentando esse tocar do coração e essas percepções. Namastê. Gratidão, querido. Somos muito afortunados. Somos pessoas de grande graça. Somos pessoas de muita sorte. Somos pessoas de muito ouro.